estarmos na presença do Senhor como igreja, uma noite tão especial, gostosa, bem fresquinha. Amém? Amém. Então feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. É bom ter cada um dos irmãos e irmãs aqui conosco. Vamos orar para adorar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Que noite especial, que alegria, ó Deus, do teu povo reunido no teu nome, buscando ao Senhor, ó Deus, e tendo a certeza de que está na tua presença. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, e tome nas tuas mãos as nossas orações, Senhor, e faça a tua vontade. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão no caminho, livra-os do perigo, livra-os do mal, traga segurança. Que o Senhor possa prover tudo, ó Deus, para que tudo coopere para o bem, tanto deles quanto nosso. Agradeço ao Senhor por aqueles que já chegaram. Louvado seja o Senhor pelo cuidado, tanto aqueles que vieram pela estrada, quanto aqueles da cidade. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, e que a nossa adoração ao Senhor, ela possa, ó Deus, alcançar cada canto da cidade de Cruzília, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar nos compartilhando de cantar o hino ao Senhor, gratidão ao nosso Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, hino 311. Encorajando cada dia mais a pegar, falar do Evangelho dele, e que o mover do Espírito dele possa nos conduzir. Amém, irmãos? Amém. Amém. Yeah.
Eu navegarei. Bem, ele pode se sentar. Os outros irmãos, nesse momento, né, de deixe, né? Segundo nós já estamos unidos no propósito de oração, propósito que o Senhor tem colocado no coração dessa igreja. E eu creio, irmãos, que esse propósito ele não parte do coração de homens, mas sim do coração do nosso Deus. E nós temos acatado, nós temos nos unido cada dia mais em oração, no propósito que é do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele quem nos mandou, ele quem nos disse ir, e nós apenas cumprimos, e nós assim fazemos missões, não só indo, mas orando, com os nossos joelhos dobrados, com as nossas contribuições. Então, irmãos, que nós, nesse momento, né, nós estivéssemos orando, né, específico pela nossa região, né? Nós temos já tantos missionários para regiões longínquas, outros estados, outros países, outros continentes, mas nós somos né, missionários onde nós estamos, né? Nós estamos cumprindo o ID no nosso dia a dia. Então, que nós estejamos né, orando nesse sentido, eu peço ao presbítero Áureo que esteja levantando um clamor ao nosso Deus nesse sentido, sabendo que para que Deus possa nos dispor cada dia mais, estar fazendo missões no contexto que nós vivemos, onde nós estamos. Amém? Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor acrescenta na nossa vida. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco durante todo esse dia. Obrigado por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos, ó Pai. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos como igreja, na tua casa, ó Deus, buscando a tua face santa, ó Deus, a tua face gloriosa e poderosa, porque nós, ó Deus, como igreja, precisamos do Senhor e da tua bênção. Te louvamos, ó Deus, pela obra de salvação, de redenção que o Senhor fez na nossa vida, e nós agora queremos nos colocar à mercê do teu Espírito Santo, para que o Senhor promova em nós e através de nós essa proclamação do Evangelho que um dia nos alcançou, Senhor. E aqui estamos todos nós, todo o seu povo aqui, ó Deus, reunido, buscando assim do Senhor toda a unção, toda a graça, todo o poder, ó Deus, para proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós invocamos, ó Deus, nessa hora, como igreja, humildemente, ó Deus, crendo que o Senhor nos ouve, humildemente crendo que o Senhor perdoa os nossos pecados, ó Deus, do sangue de Jesus, para termos esse pleno acesso à tua presença, ó Deus. Nós buscamos a tua face, ó Pai, para que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que o Senhor fortaleça a nossa igreja, nossos pés, as nossas mãos, para que o Senhor enche nosso coração de temor do Senhor, para que o Senhor enche a nossa mente da palavra do Senhor, ó Pai, para que assim, ó Deus, devidamente fortalecidos, ó Pai, ungidos por Ti mesmo, possamos, ó Deus, fazer essa obra que um dia o Senhor nos comissionou. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Nós clamamos especialmente nessa hora pela igreja aqui de Cruzeiro, ó Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito aqui na vida dos irmãos, ó Pai, através da liderança, pastor André e toda a liderança. Obrigado, ó Deus, pela tua obra que está avançando, tem avançado aqui neste lugar. E a nossa oração não é outra, senão invocar para que o Senhor continue agindo assim, levantando homens e mulheres, ó Deus, para esse ministério, para avançar, ó Deus, na força do Senhor e no poder do Senhor aqui nessa terra, Pai. Abençoe aqui o teu povo, abençoe o teu povo espalhado por toda a nossa região, o teu povo lá na sede, Betel, Monte Sinai, aqui em Cruzilha, Bom Jardim, Aioca, e onde o teu povo está, ó Deus, haja sempre uma bandeira do Evangelho levantada, haja sempre uma voz que proclame, ó Deus, o teu reino, ó Deus, porque assim o Senhor tem nos capacitado, assim o Senhor tem nos dirigido, assim o Senhor tem nos instruído, ó Deus. Livra-nos de toda a vergonha, toda a timidez, e dá-nos, ó Deus, o poder e a ousadia para proclamarmos, ó Pai, para falarmos do amor de Jesus, para proclamarmos a luz, ó Deus, que entrou nas nossas trevas, ó Pai, transformou a nossa vida. Ó Deus, abençoe-nos, ouve o nosso clamor aqui, ouve a nossa oração aqui, ó Deus, se propício a nós, ó Deus, e opera em nós e através de nós, ó Deus, porque esse é o chamado que o Senhor negou aos teus anjos e concedeu o privilégio a nós, a tua igreja, para proclamarmos, ó
ó Deus, e seguirmos os seus passos. Ajude-nos, ó Deus, fortaleça-nos. É a nossa oração humildemente, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Vamos chamar aqui à frente para o Léo, trazendo a palavra aos nossos corações. Nós temos lugares aqui na frente ainda. Aí eu peço aos irmãos aí liberar lugar. Tem 2 aqui, aqui tem 5, ali. Então, o pessoal do louvor vai ficar ali na frente para poder liberar espaço aqui também. Irmãos, boa noite a todos sejam bem-vindos, graça e paz. Eu gostaria de ler o livro de Salmos, o número 48, o primeiro versículo, que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Nós estamos aqui nessa noite nesse propósito, para louvar e agradecer o teu santo nome, o nome do Senhor. E o nosso Deus se agrada, né? Quando a gente estamos unidos em irmãos, no intuito de louvar e agradecer o nome dele, porque somente o Senhor é santo e é digno de todo louvor, de toda adoração. E esse é o papel da igreja, né? Louvar e agradecer o Senhor e temer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. A Bíblia diz que, como o irmão Auro orou, Deus nos deu os privilégios de sermos pregadores da sua palavra, e muitas das vezes nós acabamos sendo omissos. Mas nós possamos estar pedindo sabedoria ao Senhor, força, coragem, determinação, para que nós possamos, cada um de nós, ser missionário no lugar que nós nos encontramos. Porque muitas das vezes a gente acha que o missionário é aquele que está longe, na terra longínqua, mas a gente deixamos de fazer a nossa parte. E hoje, como nós estamos reunidos aqui nesse intuito, pedimos força ao Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria para manusear bem a sua palavra na cidade onde a gente vivemos. Amém? Eu gostaria, apesar que o irmão Auro já orou, incluindo Cruzilha na sua oração, eu gostaria que o pastor Carlos estivesse fazendo essa oração, porque assim, no passado, irmão, o Coaco era Cruzilha, é uma cidade que tem o coração endurecido para o Senhor. Mas hoje Deus já virou esse quadro. Cruzilha hoje pertence ao Senhor Jesus. Nós temos muitos irmãozinhos lá fora que Deus há de trazer para o nosso meio. Porque nós sabemos que se Deus tem um plano grande, não só para Cruzilha, mas a todas as regiões aqui por perto. Mas assim, essa oração eu peço ao pastor Carlos faz especialmente pela nossa cidade. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por aqueles que nos antecederam aqui, inclusive, que foram instrumento do Senhor. Amém. Que foram semeando a palavra, o Senhor deu a graça de regar essa palavra e hoje escolher aquilo que foi semeado e continuamos semeando, na certeza de que outras colheitas virão. Que o Senhor continue a abençoar cada um dos irmãos aqui da igreja de Brasília, abençoando cada família, fortalecendo, ó Pai querido, criando raízes, fundamentando a sua fé, que possamos valorizar a igreja que o Senhor deu para nós aqui em Brasília. Te louvamos por esse espaço, ó Pai querido, tudo obra das tuas mãos, e nós te louvamos por isso. Que essa igreja seja luz, ó Pai querido, que aqui seja realmente sal para poder preservar. Use essa igreja, Senhor amado, use os ministérios dessa igreja, que esteja usando a liderança da igreja, ó Pai querido, que cada um possa entender que é fundamental, que é especial e que tem algo para ser feito em nós e através de nós. Amém. Que as portas dessa igreja estejam abertas, o coração, os braços, para receber aqueles que com certeza chegarão. Amém. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nessa produção. Nós cremos que aqui está uma igreja frutífera. Amém. Uma igreja que há de produzir muitos frutos. Amém. Então a nossa oração, Pai, use as nossas vidas, dons e talentos. Sim. Abençoe essa cidade, Pai. Quebra aqueles corações que ainda estão duros. Que seja uma boa terra, onde a palavra entre possa produzir a 30, 60 e 100 por. Que o Senhor nos dê essa graça de ver a mão do Senhor atuando, enchendo a igreja para a honra e para a glória do teu nome, em nome de
Jesus. Amém. Meus irmãos, também gostaria de pedir uma oração justamente para os nossos pastores, porque a gente sabe que ser pastor não é fácil, né? Como eu costumo brincar com o pastor André, no aprisco, quando o pastor já está dizendo uma para dentro do aprisco que esse camponil, tem 2, 3 já vazando, né? Então, que os nossos pastores sejam assim, cobertos de oração, porque é um ministério assim, bastante delicado, né? Tem que saber conversar com a ovelhinha, como tratar. Muitas das vezes tem que dar um puxão de orelha, a ovelhinha não fica assim, nem recebiada, até com o coração triste. Não vou mais não, porque o pastor me chamou a atenção, mas chamou a atenção por amor, né? Então eu gostaria que o nosso irmão Giovanni fizesse essa oração com os nossos pastores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é grande a alegria do nosso coração de poder estar nessa noite aqui na tua casa, que o Senhor preparou para nós. É grande a nossa alegria em poder estar na união dos teus filhos aqui reunidos, para bendizer ao Senhor, para agradecer por tão grande salvação que o Senhor tem dado a cada um de nós, porque o teu amor nos alcançou, a tua misericórdia, Senhor, é derramada, a tua graça foi dada para todos que aqui estão nessa noite. Por isso nós te agradecemos. Ó Deus, nós lembramos de dias em que aqui em Cruzilhas nós estivemos com o Senhor Josias e nós andávamos pelas ruas e pregávamos a palavra do Senhor. Ó Deus, e hoje nós vemos uma igreja organizada, nós vemos um local próprio para que o seu povo te busque. Nós temos a condição, ó Deus, de ter aqui um pastor para, como diz muito bem o teu servo, para estar pregando a tua palavra, Senhor. E louvamos o Senhor porque tudo vem do Senhor. Tudo é a ação poderosa do teu Espírito Santo na cidade de Cruzilhas. Por isso nós te agradecemos. E queremos, em nome de Jesus, suplicar ao Senhor a tua bênção especial para os pastores da nossa igreja. Por cada um deles. Abençoa o teu servo, pastor Carlos, na direção das igrejas. Abençoa o teu servo, pastor André, que aqui está em Cruzilhas, pregando tua palavra, Senhor, dando amparo aos teus filhos que estão. Abençoa o teu servo, pastor Fábio, na congregação Betel. Ó Deus, usa aquela vida para que todos daquela região continuem a fluir para aquele espaço para adorar o Senhor. Ó, abençoa o teu servo, pastor Ademir, na igreja do Trançador. Que o trabalho dele seja, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome, e que a tua igreja ali colocada possa crescer a cada dia sob a ação poderosa do teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa o pastor César, também na congregação Monte Sinai. Unja o teu filho, Senhor. Dá-lhe porção dobrada do teu Espírito, para que a palavra levada naquele lugar, naquele culto, naquela igreja, possa, na verdade, falar do teu grande amor, possa trazer as pessoas ao arrependimento e a uma verdadeira adoração, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu servo Antônio lá em Bom Jardim. Fortalece a saúde dele, Senhor. Fortalece o trabalho que ele tem feito naquela igreja, com tanta dificuldade, com a perda de muitos irmãos, mas que a fé dele, a fé da Rotinéia, seja reavivada no Senhor, e que para a honra e glória do Senhor, o seu trabalho prossiga ali naquele lugar. Ó Deus, por cada um desses nossos queridos, nós suplicamos a tua bênção, também para os seus familiares, para as suas esposas, para os seus filhos, que juntos estes nossos amados pastores continuem a pregar a verdadeira palavra, que em Jesus há salvação, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos entender, ó Deus, que a direção é do Senhor, a ação é do teu Espírito, e a salvação vem pelo teu Filho Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Sobre ele nós oramos, rogamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, vamos continuar nosso momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Ver que Ele é Rei sobre todos nós, Ele é o Rei dos Reis, e toda a honra, toda a
majestade pertence a Ele. Amém, irmãos? Amém. Multidões irão ter suas mãos prostradas, estarão prostrados diante desse Deus que nós conhecemos. Cada vez mais pessoas irão adorar esse nosso Jesus e poderá entregar a Ele a honra e a glória. Amém, irmãos? Vamos nos louvar. Yeah.
Recebe a glória, todo domínio.
Somente o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, de todo louvor, de toda glória, Pai, todo domínio, ó Pai, toda majestade e riqueza pertence ao Senhor, ó Pai, como nós acabamos de cantar, ó Deus. Recebe, ó Deus, esse nosso louvor, ó Pai, até o seu nome, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa cada dia mais dispor o nosso coração, Deus, a estar te louvando, dispor o teu coração, nosso coração, Pai, a estar proclamando, ó Pai, esse evangelho das boas novas, ó Pai, qual o Senhor nos deu a missão, ó Pai, de levar, ó Deus. Que o Senhor a cada dia mais venha nos usar, ó Deus, pelo mover do teu Santo Espírito, ó Deus. Cada dia mais a tua vontade possa se cumprir em nossas vidas, e que o teu reino, ó Pai, esta terra possa cada vez mais crescer, ó Pai, para que o amor, ó Pai, que o Senhor demonstrou por nós, ó Pai, o mundo possa conhecer, para que assim possa, ó Deus, unidos, extensão do corpo de Cristo, reconhecer que Jesus, ó Pai, são Deus Santo, Deus querido, conosco, continue, ó Pai, nesta noite, a ministrar os nossos corações, que teus ouvidos, ó Pai, estejam atentos, ó Deus, inclinados, ó Pai, para as nossas orações, Deus, e que o teu nome possa ser glorificado. Deus Santo, Deus querido, se nós oramos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, se orar. Gostaria de convidar as crianças a virem à frente. As crianças descerão com o diácono Walter, para nós estarmos orando por elas. Pedir ao presbítero Paulo César, a segunda, para orar pelas crianças, para que Deus possa abençoar e falar ao coração delas, como já tem falado. Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos sobre as nossas crianças para sermos canal de bênção na vida dos pequeninos. Vamos orar. Deus, louvado e engrandecido seja, Pai, o teu nome. Graças nós te damos, Pai, por estarmos aqui na tua presença, junto com os irmãos, que seja uma noite de festa espiritual para o nosso coração, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Vindo agora em especial, Pai, que o Senhor esteja abençoando essas crianças, como está se reunindo agora com os professores. Deus, que a palavra do Senhor encontre clareza desses corações. Que eles cresçam não só em estatura, mas em graça diante do Senhor. Que através delas, Pai, seus familiares sejam alcançados. Separe-os, Deus, para o seu evangelho. Faça, Deus, com que sejam homens e mulheres do Senhor. Deus, capacite também os professores. Use o Deus instrumento diante do Senhor. Para que assim, Deus, nós possamos ministrar a palavra do Senhor de uma forma direta ao coração dessas crianças. E que tudo seja, Deus, para a honra e glória do teu nome. Tudo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Cristo Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. 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 Pedir ao pastor Fábio. Pastor Fábio, pedir para orar pelas questões de saúde. Nós temos o tio do nosso diácono Anderson, o Nelson. Ele entrou em cirurgia, já está há horas de cirurgia, para Deus ministrar. É a cirurgia que é realmente complicada, então estamos orando pela cirurgia que o Nelson está passando, mas também orar pelos motivos de saúde de toda a igreja. Cada um dos irmãos, eu sei que tem os seus motivos, conhece alguém com essa necessidade. Então o pastor Fábio vai estar orando por todos, em especial pelo Nelson, que está em cirurgia, tá, pastor? Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, e que teu povo se reúne, ó Deus, e juntos, ó Pai, aqui estamos clamando o nome do Senhor, buscando, ó Deus, tua face. Ó Deus, aqui estamos, ó Deus, reconhecendo a nossa dependência de ti, ó Deus, para realizar, ó Deus, todas as coisas, ó Pai. Sem ti nós nada podemos fazer, nós carecemos do Senhor, nós carecemos da ação do Senhor na nossa vida, na tua igreja, ó Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, a suplicar ao Senhor por isso, Pai. Nós queremos, ó Deus, nessa hora também, Senhor, interceder, ó Deus,
em favor daqueles, ó Deus, que estão padecendo, estão sofrendo, Deus, no leito de enfermidade, Pai. Aqui, ó Deus, colocamos a vida do Nelson, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, e suplicamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, sustente a vida dele, Deus, nessa hora, nesse momento. Conceda graça, ó Deus, aos médicos, ó Deus, a todo o corpo médico que está ali, ó Deus, realizando essa cirurgia, que eles tenham bom êxito, ó Deus, nesse trabalho, ó Pai, que o Senhor ali esteja abençoando, ó Deus, essa equipe, e ó Deus, e também a vida do nosso irmão, Senhor. Senhor, dê condições a ele, Deus, do seu corpo, ó Deus, de nesse momento ter forças, ó Pai, para passar por esse momento de cirurgia. Senhor, também nós colocamos, ó Deus, na Tua presença, a vida, Deus, dos nossos irmãos que estão em tratamento de saúde, ó Pai, que estão passando, Deus, por dificuldades, aqueles que enfrentam, ó Deus, o câncer, aqueles que estão enfrentando outras doenças físicas, doenças mentais, espirituais, Pai. Nós rogamos aqui, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, suplicamos ao Senhor a Tua intervenção, a Tua ação do Senhor, ó Pai, que os medicamentos tenham êxito, ó Deus, e cumpram, ó Deus, o efeito esperado por todos nós. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a vida do Teu povo, concedendo saúde, ó Deus, a cada um dos nossos irmãos, fortalecendo-os, ó Deus, diante de todos os desafios que eles têm enfrentado, ó Deus. Sustenta, ó Deus, abençoa, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, Pai, aqui em Cruzilha, em Caxambu, em Bom Jardim, ó Deus, espalhado pela face da terra. Abençoe o Teu povo com saúde e paz. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se puder passar o microfone ao presidente Fabiano. Fabiano vai estar orando pelos missionários com quais nós somos parceiros. Nós temos 7 missionários parceiros distribuídos entre as igrejas aqui representadas. Pastor Onésimo, nós temos aqui a Rita, nós temos na Betel o Túlio, nós temos no Monte Sinai o Edmar, e a sede nós temos o Paulo Cipoli, nós temos a Mara, e em Bom Jardim nós temos a Isabela. Fechou 7, né? Amém. Então nós estaremos orando por estes e por esses e por estes, porque o chamado é a cada um de nós. Aqui nós temos missionários, missionárias, adultos, crianças, idosos, o chamado geral, e temos o chamado específico a ser missionário, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Então, Fabiano, orar por eles, pelos 7, mas também pelos outros tantos que Deus pode levantar aqui no meio dessa noite, despertando o coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer, porque nós cremos no mover, no agir do Senhor, cremos na Tua presença real neste local, e nesse momento, diante da presença poderosa do Senhor, Pai, nós queremos colocar cada missionário no Teu altar de graça, o Paulo Cipro, a Isabela, a Rita, o Túlio, o Edmar, ó Deus, o pastor Danésio, ó Deus, cada um desses que nós somos parceiros, ó Pai. O Senhor está fortalecendo-os, guardando-os, sustentando-os a cada dia, dando-lhes criatividade, sabedoria, autoridade do Senhor, ó Pai. O Senhor esteja vendo a cada dia mais fortes para que eles venham levar a Tua palavra, esses que não foram alcançados. O Paulo Cipro ali na revitalização na França, ó Pai. Ali nos ribeirinhos, ó Pai, que essas vidas sejam alcançadas, transformadas e impactadas pela palavra do Senhor. E por nós que aqui estamos, ó Pai, o nosso clamor te desperta esse ser missionário no nosso ser, ó Pai, que realmente nós possamos ser missionários do Senhor em casa, no trabalho, na escola, na rua, na caminhada, Pai, que nós possamos ser servos do Senhor, instrumentos do Senhor, e como o pastor falou, Pai, que nós possamos levar Jesus a essas pessoas que não conhecem de Ti, ó Pai. Clamamos também que Você esteja levantando aqui missionários que possam ir para outra área, Deus, para fazer missões urbanas, transculturais, que sejam cheios do Senhor, Pai. A nossa oração, Pai, que em nome de Jesus, que essa chama de levar à luz o Evangelho do Senhor não venha se apagar no nosso coração. Que ela não seja somente nessa semana, mas que a cada dia do nosso viver, Pai, que nós possamos de forma concreta, convicta, testemunhar o Teu Evangelho, testemunhar Jesus Cristo de tal maneira que as pessoas venham glorificar o Teu santo nome.
Assim nós queremos te louvar e colocar nossas vidas e de cada missionário no teu altar de graça, em nome de Jesus. Amém. Convida a igreja a abrir em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Eu gostaria de convidar a igreja a lermos todos a uma só voz. Abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. E se a sua versão for diferente, que possa ler pelo telão para nós lermos bem forte para a glória do Senhor. Gênesis 9, 1. Amém? Vamos juntos? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Quando nós pensamos em missões, o primeiro texto que vem ao nosso coração é Mateus 28. Mateus 28, a grande comissão do Senhor, a ordem do Senhor. Mateus 28, do 18 a 20, ele vai falar ao nosso coração o propósito de Deus para nós nos nossos dias. Ele diz que nós devemos ir e pregar. Ou, em outro evangelho, ide, fazei discípulos. Então, nós entendemos muito bem que essa ordem é uma ordem que cabe a cada cristão, cada homem, cada mulher que foi salvo por Cristo Jesus. E como fazer, já que essa ordem ela é uma ordem difícil de se cumprir, é um ir e enquanto eu vou fazendo. A palavra do Senhor nos traz ao coração a paz do Senhor, dizendo em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e uma grande verdade, ela tem que estar gravada no nosso coração. Esse poder que está em nós, ele veio sobre nós, ele veio do alto, vem do Senhor, e ele veio para não ir embora, ele veio fazer morada. O Espírito Santo do Senhor, o próprio Deus, faz morada no nosso coração, para que nós possamos cumprir. O próprio Jesus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo o que ele tem dito, e ele nos disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós temos que nos lembrar que nós somos capacitados por Deus. E aí então vem Gênesis 1:27. E eu quero trazer para você essa noite que o propósito de Deus sempre foi essa ordem, essa palavra missões não é algo novo. Essa missão que Deus deu ao seu povo não é nada novo, pelo contrário, isso está desde a criação no nosso coração, e desde a criação Ele nos capacitou. Então Ele está renovando, Ele está trazendo de volta a ordem e a essência de missões ao nosso coração. Gênesis 1:27, eu gostaria que nós lêssemos juntos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então perceba, há uma ordem de Jesus, há um poder que veio do alto sobre nós, e há um referencial. O referencial é o próprio Deus, que nos fez a sua imagem. O próprio Deus que fez missões, o próprio Deus que deixou a sua glória, o próprio Deus que renunciou a si mesmo, o próprio Deus que veio e viveu no nosso meio, do nosso jeito, mas não se contaminou pela impureza na qual nós estamos, mas restaurou a pureza na qual Ele criou para que nós vivêssemos, e vivêssemos de uma forma abundante. Ele nos deu vida e vida em abundância. Então, o próprio Deus é o referencial para a nossa vida. Então, como fazer missões, como atender esse Mateus 28 e como ser responsável com esse poder de Atos 1:8 que veio do alto e está sobre nós, se não vivendo e entendendo Gênesis 1:27, nós somos a imagem do nosso Deus. Então Ele é o referencial. Como que Ele se comporta diante de tudo isso para que nós possamos viver? Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, a Carmelina vai projetar para a gente ser mais dinâmico. Então Gênesis ele diz assim: deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher e torne-se o quê? Uma só carne. Então aqui Deus ele está trazendo ao nosso coração um pouco dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, agora Ele nos dá essa graça de homem e mulher serem um.
Ele nos dá essa graça de nós sermos um. Por quê? Porque a missão que Ele vai nos dar, ela requer essa maneira, essa unidade. Agora pensa comigo, homem e mulher, a figura do noivo e da noiva, a figura de Cristo e a igreja, se tornando um só. Porque o próprio Jesus diz, assim como eu e o Pai somos um, sejamos um também. Então essa unidade em Deus para fazer missões é essencial, mas missões não é algo que a gente vai fazer, é algo que nós nascemos fazendo. Missões está no nosso DNA. Aliás, a minha intenção aqui dessa exposição, desse panorama, é que nós possamos perceber que isso faz parte desde a criação. Missões está no nosso DNA, tanto quanto o homem se unir à sua mulher, quanto terem filhos, filhas e encherem a terra. Missões está no nosso DNA e nós precisamos viver. Não viver missões é não viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui, nós vimos que os dois se tornam uma só carne. 25 diz que essa vida em comunhão, essa unidade é uma unidade tão transparente, tão íntima e tão profunda, que o texto vai dizer o que? Versículo 25: um e outro estavam nus e não se envergonhavam. E aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, Jesus se revelou a cada um de nós. O próprio Deus se revelou a cada um de nós. Ele disse que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Ele disse que Ele se revela, porque nós seríamos incapazes de encontrá-lo. Então Ele se revela a nós, Ele se deixa ser achado. Então Ele se abre para nós. Mas por causa do Éden, muitas vezes nos fechamos para Deus, nos escondemos atrás de uma folha, tentando se esconder de Deus. Então esse relacionamento do noivo e da noiva, de Cristo e a igreja, esse relacionamento meu, seu, com o Senhor, esse relacionamento meu, seu, nosso, entre nós, tem que ser um relacionamento assim, claro como o Senhor é claro conosco. Amém, igreja? Amém. Nós devemos oferecer o melhor que nós temos uns aos outros. Uns aos outros. E aí então, quando nós olhamos para essa questão e percebemos a forma como Deus nos preparou para fazer missões, nós olhamos Gênesis 1:28. Nós olhamos o 27 e entendemos que nós fomos feitos homem e mulher à imagem do Senhor. Mas o 28 diz assim, que Ele, nesse propósito dele para nós, Ele fez o que Atos 1:8 fez. E diz aqui, e Deus os abençoou e lhes disse. Perceba que antes de Deus dar a ordem, Deus dá a capacitação. E aí fica difícil para nós. Essa estratégia de Deus, ela quebra o nosso coração. Porque como diante da ordem do Senhor, a gente vai dizer para Ele, eu não consigo, se antes disso, Ele já nos tornou possíveis de obedecer, capacitados. Como dizer eu não posso, eu não consigo, se antes disso Ele já deu o kit de ferramentas? Então, olha, preste bem atenção. Deus abençoou o homem e a mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai. E aí Ele vai dizer o que para nós? Tudo isso que existe à nossa volta foi criado para nós, para nos servir, mas temos a responsabilidade de cuidar. Mas em momento algum, tudo isso foi criado para que nós nos tornássemos servos, porque senão não sobra tempo para nos relacionarmos. Quando Deus olha toda a criação e vê que é bom, Ele diz que é muito bom quando Ele tem o homem e a mulher juntos, porque Ele diz que não é bom o homem estar só. Não é bom. E aí nós entendemos um pouquinho dessa figura que Deus usa de Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Não é bom Cristo estar só. Não está dizendo que Ele não é capaz de estar só. Está dizendo que Ele não quer estar só.
É por isso que Ele não vai fazer o que Ele comissionou a igreja fazer. Ele nos deu esse privilégio e não vai tirar. Mas Ele está conosco, porque o noivo e a noiva são um. E é por isso que Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós temos a oportunidade e o privilégio de viver missões. Nós não fazemos missões porque missões já está feita no nosso coração. O nosso coração é um coração missionário. Cada vez que nós encontramos com uma pessoa, nós estamos já praticando missões. Quando nós vamos numa padaria, quando nós vamos no mercado, quando nós vamos no banco, nós estamos já em missão. Nós já estamos nos relacionando com pessoas. Agora, o que nós não podemos esquecer é que nós estamos revestidos do poder de Deus. Não precisamos temer, não precisamos deixar de testemunhar, nós não precisamos inventar, nós só precisamos ser. Porque eu quero mostrar aqui, aí, caminhando já para o fim, que é um panorama, mas eu quero mostrar que, na verdade, a ordem de Deus para nós, ela segue um fluxo natural. O que eu quero dizer com isso, baseado na palavra? Não fazer missões é contra a cultura, é contra a nossa natureza. Então não é difícil fazer missões, difícil é não fazer missões, e a gente às vezes consegue fazer o difícil. É só você parar numa conversa, você vai perceber que pessoas têm necessidades. E se você tiver um pouquinho de atenção, você vai perceber que a resposta às necessidades dela estão com você e comigo, na palavra do Senhor. É só compartilhar. Aquilo que nós estamos experimentando é só compartilhar, é natural. O Senhor fez de uma forma natural para fluir através da sua igreja, porque Ele é o rio de água viva que vem de dentro de nós e transborda. Por isso que aqui a comparação é entre missões, sim, um chamado espiritual, com a questão da convivência conjugal e da geração e criação de família que gerou a sociedade. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Deus, Ele tem esse propósito, então, de nós cuidarmos de toda a sua criação, para que ela seja bênção na nossa vida, para que a gente viva as bênçãos de Deus. E aí, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer algo que eu creio que todos nós já sabemos: sede meus imitadores, como eu sou. Vamos ler forte de novo? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você tem coragem de sair lá fora e dizer isso para todo mundo que você encontrar? Quando a pessoa estiver falando com você das suas dificuldades, você fala assim: olha para mim, venha comigo, ande comigo, faça o que eu faço, e você vai fazer o que Cristo faz. Sabe por quê, gente? O apóstolo Paulo aprendeu que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não mudou. Isso não mudou. Cristo só trouxe à nossa mente uma atualização do nosso entendimento, que a obra do Senhor não mudou desde Gênesis, desde a criação. Sede meus imitadores como eu sou. Olha só como surge a humanidade. Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Ele diz isso porque Ele vê um problema depois, e Ele fala assim: nós precisamos fazer uma auxiliadora idônea para esse homem. Ele não pode ficar sozinho, assim como nós somos. Eles serão homem e mulher, uma só carne. Homem e mulher, uma só carne, sendo um com Cristo, e em Cristo sendo um conosco, um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso coração, Cristo habita conosco, e nós temos comunhão com o Pai. Louvado seja o Senhor. Essa é a ordem natural de missões. A igreja viver uma comunhão entre irmãos, nós sermos uns com os outros. Essa questão de endereço é estratégia para alcançar território, não é muro para separar pessoas. Nós não podemos
encarar que nós somos igrejas separadas e diferentes. Há só uma igreja em Cristo Jesus. Mas a estratégia do Senhor é fazer o quê? Como diz o próprio texto que nós lemos, é encher toda a terra. Então Ele vai semeando o seu povo, mas é um só povo, que diz que no dia da volta de Cristo, o que vai acontecer? Ele vai juntar todo esse povo nos 4 cantos da terra para um lugar só, porque é um povo só. É um povo só. Então, voltando para Gênesis 9:1, eu quero aplicar rapidamente algumas questões, que diz assim: primeira coisa, Deus nos abençoou. A bênção do Senhor está sobre nós, para nós vivermos o natural de Deus nos nossos dias. E assim como Ele diz aqui, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, Ele disse: olha, a bênção de Deus é para nós, para os nossos filhos. Então é de geração em geração até a volta de Cristo. Então essa bênção sobre a vida da igreja, missões na vida da igreja, é passado de pai para filho. Infelizmente, quando nós vemos igrejas minguando, nós percebemos que houve uma falha nessa comunicação, nessa passagem de bastão de pai para filho, de geração em geração. Isso precisa ser reavivado no nosso coração, assim como a família precisa ser reavivada, assim como os valores. Os netos precisam amar seus avós, os filhos precisam amar seus pais, os pais precisam amar seus filhos. A igreja precisa amar os homens e mulheres que estão lá fora, para eles aprenderem a amar Cristo Jesus que está aqui dentro da igreja. Eles não precisam amar a nossa placa, eles precisam amar o Senhor dessa igreja que se faz presente, vivo todos os dias. Amém? Amém. E é isso que nós anunciamos e vivemos. Então o texto diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, e propositalmente, porque eu mostrei para vocês que antes do dilúvio a ordem era uma, depois do dilúvio a ordem é a mesma. Depois do dilúvio a bênção é a mesma que antes do dilúvio. Deus abençoou e disse: sede fecundos. O que é ser fecundo? Deus preparou a sua igreja para ser fértil. Como diz o reverendo Hernandes, a pergunta não é o que nós estamos fazendo de errado para a igreja crescer. A pergunta é o que nós estamos fazendo de certo para atrapalhar a igreja de crescer. Porque o crescimento da igreja é algo natural. E às vezes a gente não está falando de Jesus, isso atrapalha a igreja de crescer. Às vezes a gente não está testemunhando de Jesus, a gente atrapalha a igreja de crescer. Porque nós somos férteis. Quando Deus diz cresça, Ele não nos fez estéreis. Se Ele diz pregue, Ele não nos fez mudos. Mas até o mudo prega. Então nós, como igreja do Senhor, somos uma igreja abençoada. E Ele diz: sede fecundos, nós estamos prontos. Gente, a Bíblia diz que a seara, os campos estão brancos. A seara é grande, gente. Qual é o problema então? Qual é o problema do texto? Os trabalhadores? E o problema está na terra? O problema está na semente? O problema está no que brotou da semente? Não. O problema é que está faltando gente que lança semente? Não, porque é o próprio Deus, o semeador da parábola do semeador, é o próprio Senhor. Então o que está faltando? Quem colhe? Nós fomos chamados à colheita. Olha como está pronto para nós. Olha o que o texto diz. O texto diz: multiplicai-vos. Ou seja, fruto de um casamento, do amor de um homem e de uma mulher, da bênção de Deus, da união desse homem e mulher tornando-se uma só carne, vem os filhos. E a Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. E fruto do ventre o quê? O galardão. O galardão, o fruto do ventre é um presente, é um prêmio de Deus. Os filhos são bênção de Deus, assim como os discípulos são bênção de Deus. Porque discípulos são filhos gerados espiritualmente através de nós. É natural.
Fazer discípulo é natural, como fazer filho é natural. Então ele diz: multiplicai-vos, 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 multiplicai-vos. Percebe? Multiplicai-vos. Quer dizer que a partir de você. E você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Você e eu, nós somos um em Cristo Jesus. A noiva e o noivo são um com o Senhor. Então, se Ele nos capacita, Ele nos dá um propósito. O propósito é multiplicar. Nós não podemos passar uma vida inteira e aí a gente ouvir a pergunta de alguém, e pergunta difícil de se ouvir: quantos você levou para Cristo? Difícil se você conseguir contar numa mão. Triste se uma mão for muito grande para você contar. Nós precisamos gerar, multiplicar, gente. E a regra da multiplicação, vocês sabem como funciona, né? Ela vai longe. Amém? E aí vem a terceira. Se Ele nos capacita e Ele coloca um propósito na nossa vida, Ele gera um resultado. Ele gera um resultado. Preste bem atenção nisso. Porque às vezes a gente fica com medo de fazer por causa do medo do resultado. E eu vou falar a verdade para vocês: se nós colocarmos a nossa confiança em nós, a gente tem que ter medo do resultado mesmo. Porque imagina o que vai sair de nós. Agora, quando nós entendemos que o resultado vem do Senhor, que coisa gloriosa. Vidas transformadas, redimidas no sangue de Jesus. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Se prostituía não se prostitui. Vidas santas. O perseguidor agora vira perseguido. Por quê? Porque ele diz aqui: enchei a terra. E quando nós olhamos uns para os outros, nós não temos aqui cópias nossas. Nós temos cópias de Cristo. Amém? Mas olhando para nós. E essa é a grande questão. O que falta para a igreja nos dias de hoje é coragem de dizer para o mundo: olha para nós. O que falta para a igreja hoje é se levantar no mundo e falar assim: sabe esse caos que está no mundo? Olha para nós. A solução está aqui, no meu Senhor. O meu Redentor vive e reina eternamente. Amém? Amém. Então, para terminar, Jeremias 32, 38 ao 40, eu quero que você guarde no seu coração essa aliança de Deus. Porque essa aliança de Deus é para nós, para os nossos filhos, é para nós, para os nossos discípulos também. Então, Jeremias 32, 38 ao 40 diz assim: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Vocês perceberam uma coisa repetindo duas vezes? Temor. Temor. Nós precisamos temer mais ao Senhor. E temer ao Senhor aqui não é ter medo, embora nós devemos ter medo, é também ter respeito por Deus. É o desejo de honrar esse Pai que nos ama, de fazer para agradá-lo e honrá-lo onde nós estivermos, em obediência ao Senhor. Então, missões é algo que já está pronto no nosso coração. Nós só precisamos praticar. Nós só precisamos praticar. Amém? Amém. Então nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós necessitamos do Senhor. E queremos, ó Deus, viver todo o teu propósito.
por toda a nossa vida e ver acontecer na vida da nossa família, Senhor. E rogamos em nome do Senhor Jesus que a Tua vontade se cumpra em cada coração, em cada mente, a começar pela minha, a começar pela nossa, e se estenda e alcance os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou convidar você a ficar inteiro para nós cantarmos esse cântico e já convidar o pastor César a vir aqui à frente. E após o cântico, o pastor César vai impetrar a bênção e depois nós convidamos todos aí para o salão tomarmos um lanche. Vamos ficar em pé? Vamos cantar esse cântico? Esse cântico fala sobre família. Dá para sair na capela? Te agradeço pela minha família. Força! E por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. E o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Vamos novamente? Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia e o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e dos milagres que ainda de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Você crê nisso? Amém. Vou convidar os demais pastores a virem aqui à frente. O pastor César, então, ora pela família e impera a bênção. Os pastores possam vir aqui à frente. Estender as mãos sobre as famílias. Família forte, a igreja vai ser forte. Começa dentro da nossa casa, porque começou dentro de cada um de nós. E vai alcançar a igreja, igrejas e os confins da terra. Amém? Vamos estender as mãos sobre a igreja. O pastor vai orar e depois entregamos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, meu Pai, por essa noite de culto, de adoração ao Senhor. Te agradecemos pela Tua igreja reunida. Te agradecemos, ó Deus, por todos os atos desse culto. Ó Deus, nós rogamos para que, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, ó Deus, a família de cada um que está aqui representado nessa noite. Verdadeiramente, Deus, a Tua palavra esteja regando a nossa família, Deus. Que nossa família seja bendita do Senhor. E que através da nossa família, as outras famílias sejam benditas também do Senhor. Nós clamamos a Deus para que haja unidade, para que haja perdão, para que haja amor, para que haja respeito, a começar em nossas casas. Amém.
para que assim a tua igreja seja uma igreja forte, uma igreja vibrante, ó Deus, na sociedade, para que a sociedade veja, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, como referência nesse mundo, Deus, esse mundo que está caótico, esse mundo que está sem rumo, que eles possam olhar para a luz da tua igreja, a luz que é refletida através da tua igreja, essa luz que pertence tão somente ao Senhor. Deus, abençoe o teu povo, Pai. Nós assim rogamos, Igreja de Cristo Jesus e de paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós rogamos para que toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós clamamos para que toda a extensão da bênção do Senhor recai sobre todo o corpo de Cristo. Nós rogamos todas essas bênçãos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Ainda em pé, o pastor Carlos tem um convite. Não esquecer que amanhã, sexta-feira, nós estaremos lá na congregação Betel e no sábado, lá na sede. Então, os irmãos estejam orando nesse sentido, né? E também no sábado a gente vai estar levando uma oferta especial para as missões. Então, os irmãos vão preparando o seu coração para que a gente possa levantar uma boa oferta para os nossos missionários. Deus abençoe a igreja. Não vai embora sem dar um abraço nessa pessoa lindíssima aí ao seu lado. E vamos pro salão ter comunhão.